E é com muito prazer por estar na sua companhia que nós estamos iniciando mais um Cidade Comunidade, o primeiro Cidade Comunidade do 9º ano da existência aqui do programa. É bom demais saber que você está aí do outro lado, sempre conosco, de segunda a sexta-feira, meio-dia, ao vivo, com representações de segunda a quinta, 11h30 da noite, e o programa de sexta é reprisado no sábado, às 6 horas da tarde. Primeiro, quero começar o programa de hoje agradecendo todo o carinho, todo o sentimento positivo, essa energia positiva que você nos passou ontem aqui no nosso programa de aniversário. Foi bom demais, estou nas nuvens até agora, fico muito feliz e tomara que essa felicidade que eu estou sentindo eu possa multiplicar para você, meu amigo, minha amiga que está em casa e sempre acompanha aqui o nosso programa. Muito feliz, meu muito obrigado. Só não estou mais feliz porque a gente vive um momento muito complicado. Tem pessoas que não gostam nem de falar a palavra crise, né? Mas a gente efetivamente está vivendo uma ou algumas crises. E diante de todo esse processo, acaba respingando, não, acaba molhando você, encharcando o lado mais fraco dessa corda, que é a população. Não é? Não é isso que você está atravessando hoje? As suas contas em casa estão batendo, receita e despesa? Você está conseguindo a mesma qualidade de vida que você tinha anteriormente, há não sei quantos anos atrás, mas ou você está vendo que esse carro não tem freio e está indo ladeira abaixo. Quero muito que você pare para analisar hoje, porque o programa hoje é um programa muito especial, que nós vamos falar prioritariamente da crise e dos filhotes que ela originou e está causando impacto aqui no nosso município, com o nosso prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo. Agradeço a sua presença aqui no programa, prefeito. Muito obrigado. Para começar, prefeito, falando dessa crise, que a gente não tem como fugir dela, não é? E uma alternativa muito interessante que nós demos aqui em primeira mão, né? Tivemos com o senhor antes e demos aqui em primeira mão, foi o corte na própria carne, né? Da diminuição dos seus benefícios como prefeito, do vice-prefeito, dos secretários. Essa medida, prefeito, foi a primeira de muitas, e como o senhor chegou a esse posicionamento em relação à crise? Bem, boa tarde a você, Roberto, boa tarde a todos os nossos telespectadores, ao povo petropolitano. Um prazer estar aqui contigo. Em primeiro lugar, te dando os parabéns, né, pelos 8 anos, né, que você vem prestando serviço à nossa cidade, que vem nos unindo, né, governo e sociedade civil, que é o principal objetivo do teu programa, né? E tenho certeza que daqui para frente você vai conseguir fazer muito mais ainda pela nossa cidade. Obrigado, prefeito. E com certeza eu sinto também a tua felicidade, né, como que você nesse momento está, né, bastante emocionado em poder estar tocando esse teu projeto de vida. Né? Muito bacana isso. Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, dizer para vocês, né, povo petropolitano de uma maneira geral, que a gente, desde o primeiro mês desse ano, né, a gente já começou a sentir a crise já no final do ano passado. Então, desde janeiro desse ano que a gente já vem tentando, né, conter todos os efeitos causados pela crise. E tem sido assim no nosso dia a dia. Né? Então, desde janeiro a gente já vem promovendo diversos cortes, né, por dentro da máquina. Eu mesmo não solicitei qualquer tipo de reajuste no meu salário na virada do ano, nem no salário do vice-prefeito. Né? Nós cortamos gasolina, né, mais do que 20% a 30% do custo da gasolina, da economia que a gente está fazendo dentro da máquina. E outras coisas importantes, como, por exemplo, a hora extra. Nós tínhamos aí aproximadamente um custo de mais de R$300 mil de hora extra. Né? Hoje nós temos um custo de hora extra na prefeitura em torno de R$80 mil.
E para poder continuar a fazer, poder dar aumento, como a gente deu agora nesse final de semana, a partir de outubro agora, para garantir, né, que nós vamos ter as equipes de plantão no Hospital Nelson Aires, nós temos que cortar. E quando a gente cortou o nosso próprio salário, a gente está sinalizando, né, que a gente tem com isso muita autoridade para poder continuar o nosso trabalho, né, de modernização da máquina pública, né, e de reforma administrativa no sentido de poder diminuir o custo da prefeitura. Agora, prefeito, em relação à grana, o senhor não consegue governar se não tiver dinheiro. Se a arrecadação diminuir, complica mais a situação. Antes de falar disso, eu gostaria que o senhor mencionasse também a questão do Concilia Petrópolis. Foi um sucesso, né? Está sendo um sucesso. Está sendo ainda, né? E eu queria aproveitar aqui para agradecer ao povo petropolitano pela solidariedade, né? A pior coisa que tem é você aumentar imposto. Nós não vamos aumentar imposto, nós fazemos só a correção monetária do imposto, porque o que a gente quer é isso, é que mais pessoas possam estar contribuindo, alargar a base de contribuintes. Sim. E com isso você garante um aumento da receita sem ter que aumentar imposto. E a partir do momento que o cidadão petropolitano, que está em débito com o município, foi lá e fez os ajustes com o Concilia Petrópolis, ele está ajudando também a governabilidade do município, não é? Claro, isso? E a gente conseguiu retirar multa, juros, fizemos, eu acho que um trabalho inédito, é o terceiro município do Brasil que está fazendo esse tipo de trabalho, né? Só foi feito em Brasília e na capital, no Rio de Janeiro. Né? E eu queria agradecer muito ao Tribunal de Justiça, né? Que está abrindo mão também de algumas receitas importantes para poder viabilizar o cidadão e, com isso, ajudar a viabilizar a nossa cidade. Né? E tenho certeza que é dessa forma, né, a sociedade civil, o governo, trabalhando no mesmo nível, é que a gente vai conseguir avançar dentro do processo. Agora, dentro desse processo do Concilia, a gente esteve lá, fez a cobertura, e eu sempre falei aqui para você que está em casa, quanto mais você ajudar, mais vai ser ajudado. Sim. Ninguém trabalha sozinho, tenho certeza que o prefeito pensa assim também. Agora, as empresas de telefonia móvel não deram a luz... Fixa imóvel. Fixa imóvel. É uma pena, né? E a gente protestou, né? Eu acho que isso daí até em respeito a você que esteve lá no Concilia, a você que está com seus impostos em dia, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, né, todos nós, né, principalmente você que está pagando o teu imposto. Né? A gente não pode aceitar que esses gigantes das telecomunicações que estão aqui no Brasil, né, cheguem aqui na nossa cidade, né, tem uma legislação que garante à prefeitura, né, a cobrança do alvará pela instalação das suas antenas e simplesmente ignoram a legislação, né, e se negam a fazer esse tipo de pagamento. A gente vai ter as últimas consequências, não só em relação a essas empresas de telecomunicações, como também os grandes devedores. Nós vamos começar a protestar os grandes devedores. Porque o Concilia deu oportunidade integral de se negociar. Sim, claro. Né? A pessoa podia até chegar lá e falar assim, eu não tenho dinheiro nenhum, mas quero pagar. Perde a questão dos juros, da multa, mas tem condições de pagar em várias vezes. E quem não foi lá se pronunciar foi omisso, não é, prefeito? Não, claro. E tem muita gente, Roberto, a pessoa quando tem, e a grande maioria das pessoas tem, o seu único imóvel para morar, ele tem isso como um direito. Claro. Né? Claro, né? Direito à habitação, direito constitucional. Agora, tem gente que está devendo imposto que tem 6, 7, 10 imóveis, utiliza os imóveis, inclusive, para poder obter renda, né? Através de aluguel. Sim. Então, se ele utiliza, né, aquele imóvel para obter renda através do aluguel, então ele tem que manter pelo menos aquele imóvel em dia. Mesma coisa que o taxista tem o seu carro para obter renda, né, e não paga o IPVA, não paga as suas despesas, né, com o carro, isso aí é inconcebível. A gente pensar, essa é a analogia correta. Com certeza. Prefeito, voltando aqui à questão da grana, que acho que é hoje o que preocupa o cidadão petropolitano, que está sem dinheiro em casa também, tenho certeza disso. Está todo mundo, como é que fala? Vendendo o almoço para poder jantar, alguma coisa assim. A questão, por exemplo, dos repasses de verba da União e do Estado. A gente fica irritado aqui, o povo que assiste a gente também, porque a gente acha que, por exemplo, a gente não pode perder a UPA em hipótese alguma, não é verdade? Claro. E como funciona isso, prefeito? Porque as verbas são federais e estaduais, mas acaba estourando no seu colo. E aí? Não, e isso daí é um absurdo total, né, porque a gente não pode romper o pacto federativo, né, a gente não pode colocar em risco as nossas conquistas. O SUS, querendo ou não, com todas as suas distorções, é uma grande conquista do povo brasileiro. Com certeza. Né, são 27 anos de Sistema Único de Saúde, isso está garantido na nossa Constituição,
E o governo federal, o governo estadual, criou diversos programas e agora eles têm que se responsabilizar, e sim, pelo lastreamento desse recurso, pela sustentabilidade no médio e longo prazo desses projetos, como, por exemplo, as UPAs. Né? E o que está acontecendo aqui em Petrópolis, da falta de pagamento por parte do governo do Estado, está acontecendo nos outros municípios do Estado do Rio de Janeiro. O prefeito de São também. João de Meriti, se eu não me engano, entregou a UPA, falou, não posso, não tenho mais condição. Sem Se dúvida. vira aí. O que a gente tem que lutar, e aí eu vou pedir a tua ajuda, a ajuda de você, telespectador, é para nos ajudar, né, a impedir ao governo do Estado de fechar as UPAs aqui em Petrópolis. Porque na medida, Há essa possibilidade, prefeito? na medida que eles negam o pagamento, na verdade estão querendo fechar. Não é verdade? Não, o mínimo necessário, R$400 mil por mês por funcionamento de cada UPA que Sim. o Estado tem que colocar. É o mesmo valor desde 2010, não teve nenhum reajuste. Sendo que quem trabalha lá foi reajustado, né? Foi reajustado, é lógico. Né? Os insumos também, claro. Sim. Né? E nem assim, sem qualquer tipo de correção, o Estado faz o pagamento, é sinal que o Estado quer fechar. Não tenha dúvida nenhuma disso. E eu percebi aqui, como leigo, né, como quem está de fora, não trabalho na máquina pública, eu percebi, o senhor foi lá, bateu na porta do Pezão, Pezão, a gente precisa desse dinheiro, porque eu estou tendo que descobrir o pé para cobrir a cabeça, não é verdade? 6 meses já. 6 meses. 4 milhões e qual foi a 800 mil resposta reais. do governador do Estado? Ele chega e coloca que até o final do ano ele vai conseguir chegar, vai fazer o pagamento. Eu coloco para ele todas as dificuldades. Né? Eu não tenho como, a prefeitura não tem, o povo petropolitano não tem como assumir essa despesa. Mas a partir do momento que o governo do Estado assumiu essa responsabilidade, missão dada não é missão cumprida? Não, claro, tem um contrato, Tem um tem contrato, tudo direitinho, tem lógico. convênio. Né? Tanto é que o Ministério Público entrou na Justiça, mês passado o Estado teve o recurso sequestrado, depositado na conta das UPAs por pagamento, né? E a gente está com receio, porque o governo do Estado foi para a Justiça, conseguiu um efeito suspensivo desobrigando de fazer o pagamento. Exatamente, foi a notícia que eu recebi ontem à Exatamente. noite. E passo para você que está em casa. Olha, o governo do Estado pode, mais uma vez, deixar Petrópolis sem os recursos para o financiamento das 2 unidades de pronto atendimento de Petrópolis, né, no centro e em Cascatinha. O desembargador César Cury, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deferiu o pedido feito pelo Estado e impediu o novo bloqueio de contas do governo estadual, que para garantir o repasse mensal de R$800 mil ao município. Ou seja, deixou mais uma vez a batata quente para o município. E a gente vai entrar hoje, se Deus quiser, novamente com agravo e vamos lutar. Não tenha dúvida nenhuma disso. A gente precisa de cada um de vocês nesse momento para impedir que as UPAs, que o governo do Estado feche as UPAs. A gente não pode ser a mesma coisa em relação ao SAMU, ao Serviço, né, Móvel de Atendimento de Urgência, o 192. Nós implantamos aqui talvez o melhor serviço de atendimento móvel de urgência e emergência no Brasil. Nosso SAMU aqui recebe que não nota foi 10. ainda credenciado. Até hoje não foi credenciado pelo governo federal. Ou seja, a gente vai levar isso até quando? São R$232 mil por mês que a prefeitura coloca para o funcionamento do SAMU. Né? Vai chegar numa hora que a prefeitura sozinha não vai poder, vai ter que fechar o SAMU. Só para o pessoal que está em casa Né? entender. Então, ou seja, sim. eu fui para a Justiça obrigar o Ministério da Saúde a publicar a portaria de credenciamento do SAMU, porque cumprimos todas as exigências, para o município passar a receber pelo menos a metade desse recurso para a gente continuar mantendo o SAMU funcionando. Nem isso a gente conseguiu. E corre o risco da gente perder isso também? Claro, não tenha dúvida nenhuma. Né? Isso é um absurdo. Por isso que eu falo que a gente tem que lutar para garantir as nossas conquistas, Roberto. Sim. Isso tudo são conquistas. A UPA é uma conquista, o SAMU é uma conquista. Prefeito, mas agora, o governo federal, o governo estadual tem que ter responsabilidade, né, na manutenção dessas conquistas. Isso não pode ficar simplesmente sem essa ampla discussão para as pessoas perceberem, né, que isso são conquistas do povo petropolitano, do povo brasileiro, e que estão sendo colocadas em risco pela crise. Por isso que esse debate é mais amplo, por isso que eu faço questão de conversar em todos os aspectos da crise, para a gente perceber o que o povo brasileiro pode estar perdendo disso tudo. Quer dizer, é muito maior do que a gente imagina. Claro, não tenha dúvida nenhuma. E a gente tem hoje um viés de crise, né, com inflação, recessão e desemprego. Sim. Né, e a gente tem que cuidar disso com muita competência, né, para a gente poder, de alguma forma, né, atravessar essa crise e sair lá na frente, do outro lado, né, mais forte, como nação, como sociedade. Sim, as pessoas falam assim, a crise vai passar. O problema é que a gente sabe que ela vai passar. O problema é o reflexo que ela vai originar depois que ela passar. Né? Não, a gente também, perder e algo... também o que vai ficar para trás disso tudo. Exatamente. Quais são as nossas perdas disso tudo.
É disso que a gente tem que cuidar, o que é prioridade. Né? E, na minha opinião, a maior prioridade é a saúde. A saúde. Não tem dúvida nenhuma disso. E ninguém quer fazer esse debate. O ex-ministro, por exemplo, que começou a denunciar isso, o rombo orçamentário, vai por aí, foi demitido por telefone. Né? A presidenta Dilma demitiu por telefone. Né? Uma sensibilidade zero, sim. Né? Em relação a essa questão da saúde. Né? E acho isso um absurdo total. O doutor Arthur Quioro, ex-ministro, tem todo o respeito da classe médica, pessoa séria, né? Sanitarista, uma pessoa séria, jamais poderia ter sido demitido por telefone. Então, isso tudo nos assusta. E o pior de tudo é pegar a saúde e transformar em moeda de troca para o PMDB. Entendeu? Isso é coisa séria. Isso daí precisa ser debatido por todos nós. A gente vai para o intervalo, prefeito. Eu gostaria muito de ouvir do senhor depois, no próximo bloco, porque essa crise não é só uma crise econômica. Não. A gente vai falar disso daqui um pouco, tá bom? Ótimo. Intervalo rapidinho e a gente já volta. Fique com a gente, o Cidade Comunidade volta já. (12 de outubro), data especial que deve ser comemorada todos os dias. Feliz Dia das Crianças para todas as crianças de qualquer idade. É o que deseja o Grupo Realizar, Qualidade de Vida Global. Optimum, curso de especialização profissional, ensino de excelência, preparando você para o mercado de trabalho cada vez mais exigente. Aqui na Optimum, não apenas formamos profissionais, formamos os melhores. Prepare-se para o futuro. Apoio Cultural, Optimum, curso de especialização profissional. E o que há de melhor em equipamento para o seu ensino? Rua Monte Caseiros, número 50. Telefones 2243-9524 e 99264-4943. O seu animalzinho de estimação merece um atendimento de primeira. Clínica Veterinária Dr. Cláudio César, em novo endereço, Rua Uruguai 221A, Quitandinha. Conheça o plano de saúde e mais o programa de castração popular, todas as quartas-feiras. Apoio Cultural, Clínica Veterinária Dr. Cláudio César, agora com novas instalações no Quitandinha para prestar o melhor atendimento ao seu pet. Estamos de volta aqui com o nosso Cidade Comunidade, hoje recebendo uma visita especialíssima, nosso prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, falando, entre outros assuntos, do momento principal, o assunto principal, o assunto que é o mote aqui do nosso programa, essa crise que nós estamos atravessando nesse momento. Prefeito, não é só uma crise econômica, não é só falta de dinheiro. Não, é claro que não. Né? Nós sabemos que, né, o governo federal, né, errou muito na parte macroeconômica, a gente tem consciência hoje disso. Né? A Petrobras, o problema dela não é só a corrupção que tomou conta da instituição, mas também alguns erros estratégicos nos investimentos. Né? Resolveu se internacionalizar, e vai por aí fora, isso foi um erro estratégico. Você querer construir diversas refinarias ao mesmo tempo. Prefeito, uma coisa que não passa na minha cabeça, prefeito, eles têm um conselho de administração de pessoas extraordinárias, etc. Como é que essas coisas passam assim e depois geram esses frutos negativos para nós? Roberto, veja bem, né, ninguém aqui é dono da verdade, mas eu acredito que, né, eles erraram e muito na mão. Né, e aí eu não posso daqui, sim, né, fazer uma análise melhor. Eu só posso analisar, né, as consequências disso tudo que já estão aí. Para quem quiser ver, para quem quiser fazer essa análise. E fica evidente que a Petrobras, ela se endividou, ela hoje deve 500 bilhões de reais em dólar, na sua grande maioria, e a grande maioria das obras, inclusive, estão paralisadas. Eu acho que o Comperj é um bom exemplo disso. Né? Uma obra que começou de um determinado tamanho, na medida que a obra estava sendo já quase concluída, resolveram crescer o projeto e aí captaram recurso nos bancos e hoje em dia não tem lastro e hoje estão tentando arrumar um parceiro para completar a obra e não aparece ninguém. Então, esses são erros estratégicos, né, de investimentos altíssimos. E assim por diante. Não é só a Petrobras, tem erros macroeconômicos aí, né, direto. Que acabam também, isso tudo acaba refletindo no município. Claro, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, né, para venda, inclusive, dos campos, né, dos blocos que a ANP fez,
né, permitiu que o governo federal emitisse título, isso na véspera da eleição. Né? A verdade também tem que ser dita. Que beleza, né? hein? Que Emitiram beleza. títulos e hoje esses títulos começam a vencer. Os papéis da Petrobras estão vencendo agora, né? Agora no segundo semestre. A Petrobras tem que pagar e assim por diante. Então, Roberto, problemas fiscais nós temos. Isso é uma realidade. Tem um déficit fiscal muito grande no Brasil. O Brasil gastou muito mais do que arrecadou. Então, a gente hoje tem que pagar esse preço. Né? E tem essa questão política que você está colocando, que a gente vive realmente diversas crises. A gente vive uma crise econômica, mas vive também uma crise política. Uma vive crise ética, né? uma crise moral, ética do Estado brasileiro. Vive uma crise energética, né, que só não vai faltar energia porque aumentaram a luz. E aí quem está pagando a conta... Para né? impedir que as pessoas pudessem, de alguma forma, consumir e o Brasil crescer. Por isso é um dos motivos que o Brasil também não cresce. Sim. O custo é muito alto. Né? Então, a gente precisa fazer uma reflexão de todas essas crises para a gente poder fazer, né, um apanhado, uma análise. E essa crise política que está aí, né, é uma crise que acontece basicamente dentro do campo vencedor, entre PT e PMDB. A gente não pode esquecer que a presidenta Dilma é do PT e o vice é do PMDB. Né? E eles ganharam a eleição e cabe a eles encontrarem as saídas para poder governar o Brasil. Né? O PMDB hoje governa o Congresso Nacional nas suas duas casas, no Senado e também na Câmara de Deputados. Né? A presidenta governa, né, o Executivo Nacional, a União, junto com o seu vice-presidente, que também é do PMDB. Cabe a eles se entenderem, né, para o bem do povo brasileiro. A gente tem que pensar no Brasil, tem que pensar no nosso país. Sim. E não simplesmente na construção digamos assim, de estratégias para como pode um ganhar mais poder do que o outro dentro desse jogo. O PMDB Entendi. hoje em dia já tem 7 ministérios, inclusive o da saúde, como eu comentei antes Sim, aqui do sim. intervalo, né, ganhou agora o Ministério da Saúde. Então, o que cabe é eles se entenderem. E é isso que o povo quer. O povo não quer conviver e nem viver na crise. O povo quer uma saída para ela. Quem tem que apontar a saída é quem ganhou a É quem eleição. está no poder. E quem ganhou a eleição. Né? Sem Agora, dúvida. também tem uma falha da oposição aí, ao meu entender, não sei se o senhor concorda, que a oposição também a esse governo, e isso não vem de hoje, não vem da eleição para cá, esse processo é um processo que já vem há algum tempo. Também só fez oposição nos 6 últimos meses. Né? O senhor Aécio Neves até declarou isso em uma entrevista, falando, olha, a gente não ganhou a eleição porque nós fizemos oposição de última hora. Também não adianta muito, né, prefeito? Se mostrar uma construção do outro lado também, o que eu acho, poder aí é ajudar. uma opinião minha, cada um tem a sua opinião, eu respeito a opinião de todos, mas eu acho que tanto o PT, PMDB, como também o PSDB e o DEM, que governaram esse país nos últimos 20 anos, hoje em dia, né, um não tem mais condição de governar, porque... Muito desgaste? Não, porque é aquela coisa. Quem estiver no poder, o outro sempre cria mecanismos de tentar impedir, né, que possa implementar as políticas públicas. Né? Então, eu acredito que existe um desgaste muito grande dessas forças políticas que governaram o Brasil até hoje. Por isso que o Eduardo Campos, né, a gente optou por um outro caminho, optou em tentar oferecer ao povo brasileiro uma outra alternativa, uma nova forma de fazer a política, junto com a Marina, né, acreditando na nova política, acreditando que é nivelando as relações entre governo e sociedade que você vai conseguir construir, né, de uma forma mais transversal, ganhando mais legitimidade e transformando governos em realmente espelhos de sociedade. Né, chamando o terceiro setor para esse debate e trabalhando junto, né, deliberando os conselhos, fazendo com que a participação popular esteja acontecendo todos os dias. É disso que eu tenho feito aqui na nossa cidade. Tenho tentado todas as vezes, né, chamar a sociedade civil para estar perto da gente. E dentro Isso daí que desse é o mais plano importante. político do Eduardo Campos, uma das alternativas aí, e por isso me chamou muito a atenção, e nós conversamos até na época sobre isso, é a questão de se municipalizar as verbas. Eu acho que o controle social acontece nas cidades, por isso que os conselhos têm que Sim. ser deliberativos, né? Tanto é que a gente fez a Casa dos Conselhos, que você fez inclusive a cobertura, né? Tem reunião todos os dias lá, todos os conselhos se reúnem, tem ata, são quase 1000 horas de reunião que nós já produzimos em 2 anos e meio de governo, né? Através dos nossos conselhos, para discutir políticas públicas, fazer controle social dessas verbas,
da transparência, que é fundamental. Porque dentro que é desse isso que quadro, o cidadão quer. sim, e Ele dentro quer desse um quadro tudo governo. estoura no município. Claro. A Dilma não vem aqui no programa, o Pezão dificilmente, mas o senhor vem, então a gente tem que cobrar o senhor. E se a gente cobra o senhor, por que o dinheiro, a cobrança é sua e o dinheiro é deles? Né? Popularmente falando, fica muito difícil isso, né? Não, e é muito ruim isso tudo. Aí você acaba, de alguma forma, judicializando as relações, você acaba, de alguma forma, tendo dificuldade de construir governança. Isso tudo não emperra a máquina? Claro, O movimento, sem dúvida as nenhuma. engrenagens se emperram? E o cidadão lá fora, né, esse cidadão comum que votou na gente, ele espera da gente o entendimento entre os entes, né, União, claro. Estado. Ele não quer saber, tem que Federal, se, claro. se vira aí, eu votei em você, Claro, se vira sem aí. dúvida nenhuma. E, sobretudo, ele quer a melhor prestação possível de serviço. Qualidade, Roberto. Hoje em dia, cara, a gente tem que estar discutindo a qualidade do serviço. Nós somos de uma geração, Roberto, onde que a gente chegava num determinado bairro na nossa cidade, né, as ruas eram de terra, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha um posto de saúde da família, a coleta de lixo era muito precária, a gente sabe disso, não tinha iluminação pública, as servidões todas eram de barro aqui na nossa cidade, quando a gente começou a fazer política 35 anos atrás. Essa é a nossa realidade. Hoje, graças a Deus, essa realidade, né, vem mudando, né? Hoje você tem grande parte dos bairros pavimentados, com água, com luz, infraestrutura, saneamento básico, né? Um posto de saúde da família, um centro de educação infantil, uma escola, né? Tem linha de ônibus. Você consegue avançar como sociedade. Não consegue fazer tudo, né, de uma vez só. Cada um vai fazendo um pouquinho. Você está dentro de um processo de construção, de conquistas. A gente está falando também dessa questão de conquista. E a gente conquistou muita coisa. Agora tem uma nova pauta. Claro. A nova pauta... A gente não pode pensar que está bom assim. A Não nova está pauta bom hoje em assim. dia, né? Roberto, Tem que melhorar. né, as pessoas não querem simplesmente, né, que o seu filho vá para a escola e fique lá estudando, né, de 8 a meio-dia. Ele quer aula de reforço na parte da tarde. A nova pauta, né, não está só satisfeita com a coleta de lixo, ele quer fazer a coleta seletiva do lixo. Sim, sim. A nova pauta, né, ele quer que seja feita uma iluminação lá no bairro dele, mas também ele quer que faça a iluminação da quadra de esporte do bairro. Né, A qualidade de também vida, né? Claro. É isso que a gente precisa. Sem dúvida nenhuma. E, sobretudo, na área da saúde. Lógico. O que as pessoas querem? As pessoas querem, sobretudo, é um hospital público, que é o que nós estamos fazendo, que realmente resolva os problemas das pessoas quando necessitam, quando elas estão doentes. E não simplesmente um hospital que receba as pessoas lá, né, e só gera mais problemas. Mas aí eu lhe pergunto, o governo municipal, ele investe em saúde mais do que o obrigatório pela... Muito mais. Muito mais. Tá, mas mesmo assim é complicado. Mesmo assim a gente sabe que é difícil. E eu fico pensando Roberto, assim... olha só. Pois não. Nós conquistamos o SUS, como eu falei. Sim. Na sua base, né, ou seja, na lei que formou o SUS, ela é clara. Ela diz que o SUS ele é uma composição formada pelos recursos do governo federal, estadual e municipal. E diz o seguinte, isso lá atrás, né, o governo federal tem que gastar, no mínimo, né, 8% do PIB nacional em saúde, o governo federal tem que gastar, no mínimo, 12%, né, da arrecadação do Estado em saúde, e o governo municipal tem que gastar, no mínimo, 15%. Isso daí é o que está na Constituição há 27 anos atrás. Né? Hoje, dentro da realidade, onde que o município é o executor das políticas públicas de saúde, o município gasta 35%, o Estado 12% e a União 8%. Esse é o problema. Você acha que essa verba do Produto Interno Bruto Brasileiro que vem para a saúde é pequena? Claro, passou-se 27 anos, a saúde mudou. Mudou tudo, né? É claro, essa é a nossa luta. Por isso Até que porque se modernizou muito também. Claro, junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, que eu faço parte, Sim. junto com a CNBB, eu não sei se você vai se lembrar, mas ano passado nós recolhemos diversas assinaturas aqui em Petrópolis. Em praça pública. Em praça pública, né, para fazer uma emenda popular à nossa Constituição, né, aumentando de 8% para 10% o valor do PIB. Não adianta você criar uma CPMF, Roberto, porque a CPMF ela vai botar mais recursos na administração pública, ela vai, de alguma forma, né, financiar o Estado brasileiro, mas você não vai ter isso como uma conquista, como uma garantia dentro da Constituição. Claro. Você tem que colocar isso como política de Estado.
Para isso você tem que alterar a Constituição do Brasil. E aí dá valor a longo prazo. Isso, que você faça uma escadinha, né, que a partir do ano que vem o governo federal coloque 8,2, 8,3 na saúde, vai fazendo uma escadinha para dentro de 10 anos colocar 10% do PIB. Agora, prefeito, eu vou para o intervalo, mas eu vou deixar essa dúvida aqui, que é uma dúvida que acredito que quem está assistindo a gente também. Roberto, eu sei que não tem, porque assim, a saúde pode ter investimento, pode ter isso. Se você tiver um problema na saúde e não conseguir resolver, o papo é, a saúde está uma porcaria. Não é assim que funciona? Para muita gente é assim. Eu acho que hoje em dia já mudou. Melhorou? Eu acho que mudou muito. Aí eu penso assim, olha meu pensamento, prefeito, você que está em casa nos assistindo, tá bom. Eu preciso de dinheiro na saúde, ponto. A gente sabe disso, ninguém governa sem saúde. Mas aí eu vejo um município gastando quase R$1 milhão porque não liberaram o aterro sanitário. 700 mil reais, pois é. Vejo o governo, por exemplo, gastando dinheiro com o aluguel do terreno que era para ter sido novo posto de vistoria do Detran. Quero que o senhor me responda isso depois do intervalo, como é que a gente faz? Não, claro. Tá? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saia daí, o Cidade Comunidade volta em instantes. Nossa forma de parabenizar todas as crianças é investir na qualidade do atendimento e da internação, principalmente daqueles com necessidades especiais. Que possamos tratar a todas as crianças como nossos filhos. Feliz Dia das Crianças! É o que deseja o Hospital Clínico de Correias.